Ok, pessoal, vamos começar então agora a última aula, a última parte do assunto expressões da concentração, tá bom? Presta atenção aí, a gente já está terminando esse bloco. Já tem aí a primeira aula de concentração em gramas por litro, chamado de concentração comum. Nós temos a concentração molar, concentração em mols por litro. Falamos sobre título, que é o percentual em massa ou percentual em volume, e agora a gente vai falar sobre partes por milhão. É a última expressão da concentração que a gente vai trabalhar. A ideia é muito semelhante ao que a gente estudou em porcentagem. Então, quando a gente falou em porcentagem, nós estávamos falando dessa situação daqui para cada 100. Então, falar em porcentagem é falar para cada 100. Só que quando a nossa solução ela é muito, muito diluída, a gente precisa usar uma outra forma de expressar isso, que seria o ppm, que é para cada, que é para cada milhão, tá? Que é para cada milhão. Cada milhão significa 10 à sexta, então a gente está relacionando isso daí com 10 à sexta. Qual é o objetivo da gente usar partes por milhão, então? O objetivo é porque nós teríamos aí soluções que são muito diluídas e a gente precisa fazer essa relação, tá? Bom, traduzindo aqui um pouco para você o que é que significa partes por milhão, para facilitar a resolução da sua questão, se eu te digo que eu tenho x ppm, isso daqui tem dois significados práticos para a hora da sua prova, tá? Isso daqui vai significar que eu tenho x gramas por metro cúbico, ou então eu tenho x miligramas por litro. É isso que vai significar nós falarmos sobre partes por milhão. Vai ser exatamente essa relação, tá? Significa que 20 partes por milhão, 30 partes por milhão, vai significar exatamente essa relação aí de gramas por metro cúbico e de miligramas por litro. Outra informação, como nós estamos falando de soluções, primeiro lugar, de soluções aquosas, quando eu falo em solução aquosa, e estamos falando de soluções muito diluídas, a gente vai entender que a densidade dessa solução vai ser de aproximadamente 1 grama por ml. São soluções muito diluídas, então praticamente a densidade da solução vai ser a densidade da própria água, ok? Tranquilo, então até aqui. Vamos lá, vamos fazer aqui a nossa primeira questão. No rótulo da garrafa de água mineral, lê-se, entre outras coisas, conteúdo 1,5 litros, temos aqui essa primeira informação, e temos concentração do bicarbonato de 20 partes por milhão. Pergunta da questão, determine a massa em miligramas. Vamos embora lá. Ele me deu a informação, olha só, pessoal, de 20 partes por milhão. E o significado de 20 partes por milhão podem ser dois: 20 gramas por metro cúbico ou então 20 miligramas por litro. Eu vou escolher 20 miligramas por litro. Por que eu vou escolher essa? Porque a pergunta da questão é quantos miligramas. Segundo lugar, ele me deu a informação de 1,5 litros. E aqui eu vou encontrar qual é a massa. Fiz o cálculo, encontro que a massa vai ser igual a 30 miligramas, e aí a resposta da questão vai ser letra D de dado. Tranquilo? Sem maiores dificuldades, beleza? Vamos lá na próxima questão. A análise de uma amostra de água potável revelou a existência de 4,2 ppm de NaCl. Qual é a massa de NaCl se essa pessoa ingerir 200 gramas dessa água? Vamos levar em consideração aquilo que eu falei há pouco, que a densidade vai ser de aproximadamente 1 grama por ml. E aí eu tenho a informação de 42 ppm. 42 ppm significa 42 não, 4,2. 4,2 ppm, 4,2 miligramas em 1 litro. Muito bom.
Aí ele me disse: essa pessoa vai ingerir 200 gramas de água. Ora, 200 gramas de água significa que, com essa densidade, 200 ml. Então, olha, eu coloco aqui 0,2 litros e aqui eu vou colocar a massa. E aí agora é só multiplicar o 4,2 vezes 0,2, que vai dar, então, que essa massa é de 0,84 gramas. Tranquilo, pessoal? Fácil demais, né? Então, partes por milhão significa essa relação semelhante à relação do título, semelhante à relação percentual, semelhante ao que a gente falou na aula passada, só que a única diferença é que a gente está comentando a respeito de uma situação de algo muito pequeno em um volume muito maior. Por isso, eu necessito falar em partes por milhão. Pode cair numa prova sua de vestibular, não só partes por milhão, mas partes por bilhão. A relação continua a mesma. Você vai falar, ao invés de ser 1 grama para 1 milhão de gramas da solução, você vai falar de 1 gramas para 1 bilhão de gramas. Mas essa historinha a gente deixa para falar no terceiro ano, tá bom? Beleza? Então, sucesso, façam as questões e comenta aí se tem alguma que você quer que eu resolva. Valeu? Tchau, tchau, pessoal.